Meus irmãos queridos, cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Como é bom estar aqui nessa noite para juntos louvarmos ao Senhor. Já estivemos pela manhã e agora à noite continuamos. É sempre bom louvar ao Senhor. Estendo esse cumprimento também àquelas pessoas que estão nos seus lares, que estão impossibilitados de estar aqui presente nesta noite. Que o Senhor também abençoe a sua vida. Que o Senhor continue falando conosco poderosamente. Que o Senhor continue nos instruindo, nos orientando, nos abençoando. Tudo isso para a glória do nome dEle. Gostaria de compartilhar uma reflexão com os irmãos no texto de Mateus, capítulo de número 4. Sim, queríamos avisar, as crianças podem descer. Terá um cultinho para elas lá. Mateus, capítulo de número 4, dos versículos 12 a 16. Essas palavras que estão projetadas aí, post tenebras luz, ela refere-se a um período que impactou a história da igreja. Nesse período, o cristianismo estava vivendo uma época de trevas, de heresias, de imoralidades. A sensação das pessoas nessa época, por volta do século XVI, era de desespero, de vazio espiritual, em meio à escuridão. Mas em meio à escuridão da época, a esperança começou a surgir, uma luz brilhou naquelas trevas de heresias, de corrupção. E essas palavras, post tenebras luz, tornou-se o lema de um movimento que transformou a história na época. Esse movimento ficou conhecido como a Reforma Protestante. Foi um movimento crucial que trouxe o renascimento da fé, as verdades bíblicas foram retornadas às pessoas, e a liberdade em Cristo tornou-se muito mais alegre, muito mais participativo. Era o século XVI, por volta do ano 1517. Eu gostaria que a gente pensasse neste tema, que significa, depois das trevas, luz. É isso que significa essas palavras. Depois das trevas, luz. Gostaria que a gente pensasse nesse tema nesta noite, não apenas como um movimento ou um tempo histórico, mas uma realidade contínua em nossas vidas. Nossa jornada espiritual, em nossa jornada pessoal, muitas vezes nós enfrentamos momentos de trevas, de angústias, de desesperança, de dúvida, de ceticismo e de desafio, de sofrimento. Mas a promessa de Deus é essa, post tenebras lux, ou seja, depois das trevas, a luz. Essa é a promessa de Deus para nós, essa é a promessa de Deus para o seu povo, essa é a promessa de Deus para você. Depois de um período, depois de uma fase de trevas, você pode ter certeza que a luz de Cristo vai brilhar na sua vida. Você pode ter certeza que depois da chuva virá o sol. Você pode ter certeza de que depois da noite virá o dia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso. Sempre depois das trevas, desse período turbulento que a gente enfrenta em nossa vida, a luz de Cristo vem, a esperança renasce, e nós podemos novamente entender que o Senhor está conosco, Ele nunca nos abandona. O Senhor não abandona o seu povo, o Senhor não abandona os seus servos. Ainda que o período na história possa ser período nebuloso, ainda que a igreja nessa terra enfrentasse dificuldades, todavia, depois das trevas, a luz vem. E Cristo é a luz que brilha em nossa vida, trazendo esperança, trazendo salvação, trazendo vida eterna e, acima de tudo, dissipando as trevas que, se porventura, existem em nossa vida. Então, eu queria, fazendo essa introdução, gostaria de meditar com os irmãos nesse texto que a gente vai ler, Mateus 4, 12 a 16. Eu gostaria
que os irmãos lessem junto comigo. Eu leio o verso par, começo lendo, e vamos até o 16, tá bom? Então, os irmãos vão me ajudar nessa leitura. Eu começo a leitura, vocês leem, e assim a gente vai até o 16. Vamos lá, então? Mateus 4, do 12 ao 16. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Vocês? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Vamos ler junto o versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Meus irmãos, Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus com a finalidade de mostrar Jesus a eles, a esperança. E basicamente, nesses versículos, há 3 pontos fundamentais, importantes e simples para a gente entender. Primeiro isso, que Mateus está escrevendo aos judeus. Segundo, que Mateus está lembrando uma citação de 700 anos antes que o profeta Isaías havia feito. Isso está registrado no capítulo 9, versículos 1 e 2 do profeta Isaías. E com isso, esse é o terceiro ponto, com isso, Mateus está querendo dizer, está dizendo aos judeus, aos seus conterrâneos, que Jesus é aquela pessoa profetizada por Isaías. Jesus é aquela luz que Isaías estava se referindo. Basicamente, a interpretação desse texto é esse, que aquilo que o profeta Isaías está falando, ou falou há 700 anos atrás, ele está se referindo a uma pessoa que agora, no tempo, essa pessoa está presente agora naquela sociedade. Essa pessoa era Jesus, o filho de Maria, de José, o carpinteiro de Nazaré. Era essa pessoa que Isaías estava falando. E quando Jesus, então, conforme diz o versículo 12, sabendo que ainda não era chegado o seu tempo de morrer, de sofrer, e novamente, como na semana passada falamos da mulher samaritana, Jesus não quis um confronto com os religiosos. Novamente, Jesus aqui não quer um confronto. Então, ele havia sido batizado por João na Judéia, ele havia passado pela tentação, e agora, para evitar esse confronto inicial, ele novamente, sempre esses movimentos de Jesus da Galileia para a Judéia, do norte para o sul, do sul para o norte, Jesus sai da Judéia e vai para a Galileia. E ele foi para um lugar que é chamado aqui de Galileia dos Gentios. Então, eu gostaria de aprofundar esse texto. Esses 3 pontos são fundamentais, né, da profecia do profeta Isaías, de que Jesus é o cumprimento dessa profecia, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais e pensar com vocês sobre a gravidade e a seriedade espiritual que esse texto apresenta. Como nós podemos detectar essa seriedade e essa gravidade apresentada por Mateus? Analisando esse texto, nós podemos descobrir que as características da qual Mateus fala dessa região pode ser aí um apontamento que ele faz para entendermos essa gravidade e essa seriedade, as características da região da Galileia, da qual Jesus sai da Judéia e vai para a Galileia. Veja o versículo de número 15, que havia uma forma de chamar essa região. Havia um epíteto dessa região, que era que o evangelista aqui chama de Galileia dos Gentios. Era um termo depreciativo. A predominância das pessoas que habitavam na região da Galileia, que havia um grupo
de vilas, de bairros e de povoados em torno do lago da Galileia, do mar da Galileia, a predominância dessas pessoas eram estrangeiros. E, novamente, aí o judeu tinha um certo preconceito, não se comunicava com os estrangeiros. Diríamos, ou vamos dizer, que 70% dos habitantes dessa região da Galileia eram estrangeiros, não eram judeus. Digamos que eu e você morássemos e vivêssemos na Judeia, em Jerusalém, naquela época, junto com as nossas famílias, se algum parente nosso dissesse assim, eu vou me mudar, é bem possível que a gente poderia dizer assim, você não vai para a Galileia dos gentios, vai? Porque muito provavelmente, ou as pessoas tinham um preconceito. Apesar da região da Galileia ser uma região boa economicamente, apesar da região da Galileia ser uma região de produtividade, de agricultura, plantações, mas o povo da Galileia era um povo que era tido como um povo sem cultura, um povo bruto, um povo que não tinha conhecimento, mas é para essa região que Jesus se desloca. E a expressão Galileia dos gentios, Galileia dos estrangeiros, Galileia dos povos, é um termo, não que Mateus esteja sendo depreciativo, não que Mateus está fazendo esse tipo de consideração, mas ele está apenas lembrando o que o profeta Isaías disse, essa região era uma região de estrangeiros. Agora, essa expressão Galileia dos gentios, dos estrangeiros, ela se dá a importância quando você olha na Bíblia Sagrada os termos que são aplicados a Jerusalém. Quando você lê a Bíblia e vê alguns termos que a Bíblia aplica a Jerusalém, e que os próprios judeus gostavam de dizer de Jerusalém, que ficava no lado sul, que era o lado nobre considerado pela aristocracia religiosa, por aquelas pessoas importantes, a Bíblia e os próprios religiosos de Jerusalém chamavam Jerusalém de a cidade do rei Davi, chamava ela de Monte Santo, cidade do nosso Deus, cidade fiel, cidade da verdade, cidade do Senhor, cidade das festas. Mas aqui, o evangelista, para mostrar a insignificância dessa região e para mostrar a necessidade do qual essa região tinha, trevas espirituais estavam sobre esse povo, ele diz que essa região era a região chamada de Galileia dos gentios. É ou não é depreciativo? Onde você preferia estar? Você preferia estar, ou onde eu preferia estar? Em Jerusalém, próximo aos doutores da lei, aos sacerdotes, próximo ao templo de Jerusalém? Ou será que você e eu gostaríamos de estar numa terra de gente sem cultura? Muito provavelmente nós teríamos o mesmo pensamento daquelas pessoas, mas esse povo sem cultura, esse povo sem expressão, esse povo que vivia em trevas, precisava de esperança, precisava de Jesus, precisava de luz. E 700 anos antes, o profeta Isaías havia dito que um dia essa região seria alcançada por Jesus Cristo. Nessa região, nessas terras, caminharia, tocaria o chão daquela terra os pés do Nazareno, os pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não obstante essa expressão, um tanto jocosa e talvez preconceituosa, a Galileia dos gentios, mas o Senhor não desprezou essa terra. Havia muitos estrangeiros lá, os judeus não gostavam dos estrangeiros. Essa é a primeira característica, a característica do título, do nome, do epíteto Galileia dos gentios, caracterizava essa região como uma região de estrangeiros, como uma região de pessoas sem cultura. A segunda característica dessa região está no versículo de número 16, que era um povo que vivia nas trevas espirituais.
Versículo 16. O povo que jazia em trevas. As pessoas dessa região eram pessoas que adoravam diferentes tipos de deuses e divindades. Nessa região já tinha havido adoração de divindades cananeias, egípcias, gregas, romanas. Cada família, cada pessoa ali escolhia o Deus, havia Deus para todos os gostos e para todas as preferências. Havia também o que nós podemos chamar de sincretismo religioso, que é uma mistura de crenças de várias religiões. Não obstante haver aquele grupo que preferia um Deus em detrimento do outro, havia pessoas que juntavam as crenças de todos os deuses e faziam um sincretismo, e fazia uma mistura de deuses. Veja se essa não é uma região onde habitava trevas espirituais, onde habita o paganismo, onde habita o sincretismo religioso, onde habita o politeísmo. É uma região de trevas espirituais. Nós podemos perceber que essas pessoas viviam na escuridão espiritual pelo próprio ministério de Cristo Jesus. Nós vamos ler no capítulo 4 ainda, versículos 23 e 24, acompanhe comigo, Mateus 4, 23 e 24, a sequência do texto que nós estávamos lendo. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, toda aquela região, a mesma região do qual o Senhor desceu, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, e então trouxeram-lhe todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Quando você analisa, a maioria dos milagres de Jesus Cristo foi operado na região da Galileia. E quando você olha a quantidade de pessoas endemoniadas, a quantidade de pessoas enfermas, a quantidade de pessoas que era cometida de doenças, de mortes, de tristezas, você só pode pensar, imaginar e ter na sua mente que essa era uma região muito triste. Porque onde o Evangelho não chega, onde Cristo não chega, onde Cristo não habita a região, é uma região de tristeza. Recordo-me que no início da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando as pessoas começaram a sair de Jerusalém por causa da perseguição, elas saíam por aquelas regiões e iam pregando o Evangelho. E a Bíblia diz que uma pessoa chamada Filipe saiu e foi para a região de Samaria, e lá em Samaria ele começou a pregar o Evangelho, começou a falar de Jesus Cristo, e lá em Samaria o Senhor Jesus também fez as mesmas coisas por meio da pregação de Filipe. O Senhor Jesus libertou as pessoas de espíritos demoníacos, curou as pessoas. E Lucas, o escritor de Atos, diz uma coisa que muito me deixa assim, impressionado. Ele diz assim: e havia grande alegria naquela cidade. Porque onde há salvação, onde há libertação, onde o Senhor reina, só pode ter alegria. Mas onde Cristo não reina, é onde as trevas espirituais reinam. E aonde as trevas espirituais reinam, é onde a tristeza reina, é onde a angústia reina. E nós podemos perceber, pelo ministério de Jesus Cristo, pela quantidade de milagres que ele realizou na Galileia dos estrangeiros, na Galileia dos gentios, que aqui o povo realmente se assentava, jazia em profundas trevas espirituais. Essa é a segunda característica dessa região. Era um povo que vivia em profundas trevas espirituais. A terceira característica é o que ainda está no versículo 16, no finalzinho do versículo: o povo que jazia em trevas, e aos que viviam na região e sombra da morte. Se você olhar o mapa, você vai ver que essa região de Zebulon e de Naftali, que são os dois filhos de Jacó,
o sexto e o 10º filho de Jacó, que depois passam a ser identificados e categorizados como tribos, você vai ver que essa região de Zebulon e Naftali, que era agora a Galileia dos gentios, ela ficava numa região onde facilitava muito a entrada de exércitos estrangeiros. Então eu fico imaginando que muitas daquelas pessoas que moravam nessa região, quem sabe acordava, é uma conjectura minha, mas como era uma região de fácil acesso a exércitos estrangeiros, e como o texto diz que essas pessoas habitavam em região de sombra da morte, eu fico imaginando que essa expressão pode nos dar uma ideia de que as pessoas acordavam, quem sabe naquele dia, e pensavam assim, qual é o exército que entrará hoje por essas estradas e tirará a vida das pessoas? Qual é o país que invadirá hoje essa região? Isso porque ela ficava no caminho onde exércitos tinham que entrar na Palestina, tinham que entrar nessa região. E essas pessoas viviam constantemente pensando que em algum momento haveria uma guerra, e essa guerra poderia dizimar as suas vidas. Esse é o sentido literal de sombra da morte. Eles ficavam sempre pensando que haveria um momento em que eles poderiam perder a sua vida por conta de invasões de exércitos. Mas existe também um sentido simbólico que todas as vezes que essas pessoas pensavam nisso, eles viviam numa região amargurada, e isso simbolizava o estado de aflição, de desespero e de incerteza na vida daquelas pessoas. E assim como essas pessoas viviam um estado de incertezas, de aflições, nós também, muitas vezes, por períodos em nossa vida, nós também vivemos períodos sombrios, de dúvidas, nós vivemos períodos de intensas aflições, de desesperos e de incertezas. Muitas vezes nós também vivemos um período de trevas, de escuridão, de sofrimento, mas a palavra de Deus nos garante, depois das trevas, luz. Post tenebras lux. Essa é a garantia que o Senhor nos dá. E essa é a terceira característica. Esse povo vivia em constante dificuldade, vivia em constante medo da morte. Viviam em sombras, viviam em trevas espirituais. Esse é o ponto das trevas. Mas nós vamos sair do ponto das trevas e entrar agora para o ponto da luz. Diz o texto 16 ainda, esse povo que se assentava em trevas, de repente, o que aconteceu com eles? Viu grande luz. Passou-se muito tempo, mas um dia a luz raiou. Passou-se centenas de anos, mas um dia a esperança voltou para esse povo. E podemos fazer uma aplicação para a nossa vida, pautado na palavra do Senhor e naquilo que o Senhor nos diz. Talvez a história esteja tomando um rumo, ou tenha tomado, ou tome, por assim dizer, um rumo que parece que estaríamos entrando em negras trevas espirituais. Todavia, assim como a esse povo desprezado e vivendo em trevas espirituais, a luz raiou, a luz da esperança, a luz da liberdade em Cristo Jesus brilhou na vida dessas pessoas. A esse povo, uma luz intensa brilhou. Uma grande luz, não foi uma luz fraca, não foi uma luz que se apagava por qualquer coisa, mas foi uma luz brilhante, uma luz intensa. E quando eu penso numa luz brilhante na Bíblia Sagrada, eu penso naquilo que Jesus disse certa vez em João 8, no capítulo 12, o que ele diz? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas verá e terá a luz da vida. Ter vida na Escritura Sagrada não é somente respirar, mas ter vida na Escritura Sagrada, a expressão vida na Escritura Sagrada tem a ver com comunhão, tem a ver com união com Cristo, tem a ver muito mais com uma vida cheia de alegria e de esperança, uma vida onde
nós esperamos além do que aquilo que os nossos olhos podem enxergar. Jesus disse ainda no capítulo 11, aquele que me segue não andará em trevas. Aqueles que seguem falsas ideologias ou ideologias, aquele que segue o mundo das superstições, das magias, o mundo das religiões, aqueles que seguem o mundo da idolatria, estão seguindo trevas. E Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas. A esse povo agora, a luz de Cristo raia, brilha, a esperança vem numa terra estrangeira, a esperança vem numa terra de estrangeiros, a esperança vem numa terra desprezada, em pessoas que não tinham como alcançar a salvação, porque eles viviam em intensas trevas espirituais. E diz ainda o texto, no finalzinho do versículo 16, que a esse povo que vivia na região e sombra da morte, constantemente, resplandeceu-lhes a luz. Esse povo viu uma grande luz. E essa luz só pôde ser vista por esse povo, por essas pessoas, porque essa luz quis se apresentar a eles. Essa luz deixou aquela região de Jerusalém, aquela região do qual ele foi rejeitado, aquela região de qual uma vez ele disse, Jerusalém, Jerusalém, você que apedreja os profetas, você que despreza. Jesus vai para uma região cujo coração das pessoas estavam prontos para que a semente do evangelho pudesse frutificar. Esse povo que andava em trevas viu uma grande luz. Esse povo que não tinha esperança, esse povo que era cometido de várias enfermidades, esse povo que vivia, muitos deles possesso por demônios, esse povo que vivia em constantes choros e lágrimas, esse povo agora, conforme diz o Salmo 30 e o verso 5, que o choro pode durar uma noite. Quanto tempo foi a noite para esse povo? Não sabemos. Se deduzirmos de que o profeta Isaías estava dizendo que quando ele profetizou, esse povo já estava numa região de sombra de morte, essa noite durou para essas pessoas 700 anos. Nós não sabemos, simbolicamente falando, metaforicamente falando, quanto tempo dura uma noite em nossa vida. Quanto tempo dura um sofrimento. Quanto tempo você orará para a conversão de alguém. Quanto tempo você orará por uma cura. Quanto tempo você orará para que o Senhor tire a tristeza do seu coração? Mas a grande verdade, o grande fato da Bíblia Sagrada, a garantia que Deus nos dá, é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A luz de Cristo raiou, a luz de Cristo brilhou, e a luz de Cristo continua raiando e brilhando ainda nos corações e nas vidas das pessoas. A luz de Cristo continua fazendo parte do meu dia a dia. A luz de Cristo continua iluminando a minha mente para que eu entenda qual é a razão e o propósito, às vezes, de algo que eu não consigo compreender por minha própria razão. Mas que a razão de Deus, mas que o propósito de Deus, Ele sabe o que é. E por fim, meus queridos irmãos, gostaria de concluir com uma declaração. E se pudesse ser chamada de declaração profética, é porque é uma declaração bíblica, não minha, de que a escuridão não consegue apagar a luz. E quando essa declaração me veio à mente, eu me lembrei do texto de João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 5, quando o evangelista João, narrando, ele diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não puderam apagar a luz, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Pode ser que, às vezes, tenhamos a impressão de que as trevas estão quase apagando a luz. Talvez, às vezes, tenhamos a impressão de que a jornada pessoal e espiritual que estamos vivendo está tão difícil que parece que tudo vai se desfazer, tudo pode ser para nós momentos de trevas.
Mas a palavra de Deus nos garante: a escuridão, as trevas espirituais, do sofrimento, quer que seja, não consegue apagar a luz. E quando eu penso de que as trevas não prevaleceram contra a luz, no sentido espiritual, eu penso nessa Galileia dos gentios, nesse povo que estava sofrendo grandes angústias espirituais. Mas ao pensar nessa declaração tão importante, eu começo a pensar, logo no início da criação, quando Deus, lá em Gênesis, no capítulo de número 1, quando Moisés diz sobre a criação o seguinte, capítulo 1 de Gênesis, diz assim, Moisés escreveu: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas, escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus o quê? Haja luz. E houve luz. Mas se você ler o texto com atenção, você vai ver que os astros luminosos foram criados por Deus a partir do 4º dia. Mas Deus é o emissor da própria luz. Deus é aquele que emite luz. E apenas por uma palavra, Ele diz, haja luz e houve luz. Note que as trevas não necessitaram ser criadas. Elas já existiam. De alguma forma elas já existiam. O mundo estava informe ainda. Estava, por assim dizer, por ser criado e por ser organizado por Deus. Mas Ele disse, haja luz e houve luz. É uma declaração bíblica, profética, no sentido de ser a palavra de Deus e a palavra que nos traz esperança e confiança. As trevas não prevalecerão contra a luz. O sofrimento que às vezes passamos não vai destruir a sua vida. Pode trazer tristeza, pode trazer angústia, mas não vai destruir a sua vida. Vai passar. Tudo isso um dia chegará ao fim. E se isso não chegar ao fim aqui, um dia, na eternidade, chegará ao fim. E ali essa palavra se cumprirá plenamente. A escuridão não consegue apagar a luz. Jesus é a luz. Poste tenebras luz. Depois das trevas, a luz de Cristo brilha. Depois de um período de intensa dificuldade, a luz virá. Depois de uma jornada difícil, a esperança virá. Não são palavras apenas de autoafirmação, não são palavras de autoajuda, não são clichês, não são chavões, mas é a própria palavra de Deus que nos garante. Depois das trevas, a luz virá. As trevas não prevalecerão contra a luz. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, nos dê esperança para enfrentarmos as dificuldades, e qualquer que seja o período que você ou eu estejamos atravessando, depois das trevas vem a luz. Deus abençoe em nome de Jesus.